primeiro deles é o acetato, o segundo é o propionato e o mais importante deles, que é o tema aqui desse vídeo, que é o butirato. O butirato ele é o combustível favorito das células que revestem ali o seu cólon, né, o seu intestino. E ele fornece até 70% de energia para todas essas células. Só que o trabalho do butirato, das células e tudo mais, vai além de ser combustível apenas, né? Porque o butirato ele age de duas formas principais que você precisa entender. A primeira é como o inibidor do HDAC. Eu sei que parece jargão bioquímico, estou tentando simplificar o máximo que eu posso, mas a ideia é bastante simples, tá? Dentro das suas células existem interruptores que ligam e desligam genes. Normalmente, esses interruptores eles ficam travados lá em desligado, né, por uma enzima chamada HDAC. E o butirato bloqueia essa enzima, ou seja, ele é literalmente um regulador epigenético. Ele muda como os genes eles são expressos. E a segunda é através dos receptores celulares de forma específica, tá? Para não complicar muito, só vou mencionar rapidinho que é o GPR109A e o GPR41, né? Que existem dentro do intestino, né? No nosso sistema imune, no cérebro, né? E o que acontece? O butirato ele ativa esses receptores com uma chave, né? Com uma chavinha lá entrando numa fechadura, sinalizando para o seu sistema imune para poder diminuir a inflamação. Bacana isso, né? Um mecanismo bastante interessante. Isso significa que o butirato ele não é apenas um nutriente como tal ou um fornecedor de energia. Ele é um mensageiro molecular entre o seu intestino e o seu sistema imune, o seu cérebro também. E o que acontece? Para a gente poder entrar um pouquinho mais de detalhe, para a gente poder entender aqui o X da questão, tá? Imagine que o revestimento do seu intestino é uma muralha medieval, assim, gigante, né? Que é de uma única camada, uma camada de células, assim, né? Como vários blocos, assim, nessa muralha, né? Tão fina que você poderia ver, né? Se você esticasse, né, essa muralha que a gente está falando, você ia conseguir ver do outro lado, né? Porque essa muralha, ela tem uma missão muito difícil, tá? Porque ela precisa ser resistente o suficiente para poder impedir, né, que patógenos cheguem à corrente sanguínea, ao nosso sistema, mas também precisa ser eficiente o bastante para poder deixar que nutrientes, coisas boas passem por ela. Então é uma tarefa realmente bastante difícil, né? Absurdamente difícil de manter, e qualquer dano que a gente cause nessa estrutura, a gente está danificando o nosso sistema, a gente está prejudicando, a gente está mais exposto a doenças, a gente está mais exposto a uma série de coisas, especialmente doenças autoimunes, tá? E o butirato é o principal construtor e mantenedor dessa muralha, né? Ele estimula a produção de proteínas, da junção estreita, né, que a gente chama, né, que a gente vê em literaturas em inglês chamado tight junctions, né? E pensa nelas como se fosse, na verdade, a argamassa, né, que conecta esses tijolinhos aí dentro dessa muralha. E sem o butirato, essa junção, essa argamassa simplesmente fica mais aguadinha e acaba afrouxando, né? Acaba sendo destruída e esses bloquinhos acabam se separando, né?